Olá pessoal, essa semana nós vamos estudar as elipses e hipérboles, também chamadas como cônicas, tá? Vamos considerar um cone circular reto utilizando um plano inclinado em relação ao eixo e que intersecte todas as diretrizes do cone. Faremos um corte como mostram os seguintes desenhos. Então, se eu cortar esse cone no formato de um plano aqui meio que diagonal, eu vou ter essa seção do cone aqui, né? Ó. Certo? Então, vou desenhar aqui também. Né? É uma circunferência meio achatada, tá bom? Quais são as características que eu tenho nessa circunferência? Presta bem atenção. Ó, essa elipse, ela tem um triângulo retângulo nela, tá bom? Então você tem aqui, ó, o A, B e o C. Essas distâncias aqui são chamadas de focos, tá? O que caracteriza um foco? É o seguinte: se eu pegar a distância, um ponto P qualquer da circunferência, e fizer F1P, né? A distância de F1 a P, mais a distância de F2 a P, tá? Qualquer que seja P pertencente à elipse, isso daqui é uma constante, tá bom? Então eu posso pegar aqui, ó, essa distância, ó, certo? Posso pegar essa distância aqui, ó, tudo vai ser igual, tá? Não importa qual distância eu pegar, vai ser igual. Aqui tem várias distâncias pegas, tá vendo? Você pode usar isso daqui para definir uma elipse. Beleza? Continuando aqui, o que eu tenho aqui? Ó? Vamos desenhar a equação da elipse, né? Então você tem aqui o eixo mais importante, pessoal. Vamos pegar aqui as nomenclaturas. F1 e F2 são os focos. Tá? O C é o centro da elipse. O 2C é a distância entre os focos. Tá? O 2A é a medida do eixo maior. Isso é muito importante, ó. Medida em X, tá? E o 2B é a medida do eixo menor, medida em Y, tá bom? Então, aqui, essa medida aqui, tá? E o CA é excentricidade, tá? Ou seja, é o C, né? Essa medida menor do C dividido por A. A excentricidade, nesse caso aqui, em qualquer outro caso, ela é sempre menor do que 1, beleza? Tá? Então, vamos lá, ó. Aqui eu peguei um exemplozinho, ó. Peguei uma elipse. Ela tinha o eixo maior valendo 8 e o eixo menor valendo 6, tá bom? Então como é que fica? Ó, x ao quadrado, 4 ao quadrado, tá? X ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, mais no y, ela tem medida de 3. Então y ao quadrado com 3 ao quadrado, tá vendo? Então você tem x ao quadrado 16 mais y ao quadrado 9 igual a 1. É o que tá aqui. Beleza? Então, ó, o x você vai colocar a medida daqui, ó, né? Da distância no eixo x, né? Ok? E no y, a distância do eixo y. Tá bom? Vamos aí pegar quando ela é fora do centro, né? Muito simples. Quando ela for fora do centro, você usa aquela ideia da equação da circunferência. A ideia da equação da circunferência, né? Ó, porque pensa aqui, se o A e B for igual, isso aqui é uma circunferência. Né? Se o A for igual ao B, isso é uma circunferência. E como é que você faz? Você faz x menos x centro e y menos o y centro. Beleza? A elipse, ela pode ficar em pé também, professor? Pode, ela pode ficar em pé. Um caso de uma elipse que está em pé aqui, ó. Também podemos ter uma elipse onde a reta que passa pelos focos é paralela ao eixo y, né? Então, tranquilo, gente. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui o B é maior que o A. É só isso, né? Por exemplo, ó, peguei uma elipse aqui, onde eu queria só uma distância de 1 para x e de 5 para y, né? Então ficou x ao quadrado, 1 ao quadrado, mais y ao quadrado e 5 ao quadrado. Então x ao quadrado sobre 1, mais y ao quadrado e 25. Tá bom? Vamos pegar os exemplos aí para a gente já pegar o jeito? Vamos lá, ó. Exemplo 1. Determine a equação da elipse de focos F1 e F2 e vértices que são as extremidades do eixo maior. A1 é 5, 0 e A2 é menos 5, 0. Então, eu vou fazer com vocês aqui, tá? Tem resolução do livro ali certinha, tá? Mas eu vou fazer passo a passo para ver se você pega o jeito aqui. Ó, você tem o foco que é 3 e 0, né? Tá meio fora de proporção, mas não tem problema. Tá? Menos 3, 0. Aí o que você vai pegar agora? Quais são as extremidades do eixo maior? Ela é 5, 0, né? Então é aqui, ó. Aqui é 5.
né? Porque esse ponto aqui é o 5, 0. E esse ponto aqui é o menos 5, 0. Tá? Como você já sabe, essa distância aqui, ó, essa distância do 5, ela também está aqui, ó. E ela me ajuda a determinar o y, né? Então eu vou ter aqui, ó, aqui medindo 3 e aqui medindo 5. Quanto que vai medir aqui, né? Pelo teorema de Pitágoras, aqui vai medir 4. Tá bom? Então como é que fica isso? Fica x ao quadrado, tá? Dividido por, no caso, 5 ao quadrado, porque aqui a distância é 5. A distância, como você achou aqui, pelo teorema de Pitágoras, ela é 4. Então você tem a equação x ao quadrado dividido por 25, y ao quadrado por 16. Isso vale 1. Beleza? Tranquilo, né? Esse é o exemplo 1, ó. Perceba que está batendo aí com a sua equação, tá bom? Vamos para o exemplo de número 2. Mesma coisa, eu vou fazer junto com vocês, tá? Uma elipse tem os focos nos pontos F1 e F2. Se o comprimento do eixo menor da elipse é 2, determina a equação dessa elipse, tá? Então, vamos lá, vamos desenhar isso aí, ó. Uma elipse, beleza? F1, 0, 3. E aqui é 0 e menos 3, tá? Se o comprimento do eixo menor da elipse é 2, ou seja, daqui até aqui é 1, porque o eixo total é 2, né? Mas a metade é 1, determina a equação dessa elipse. Tá faltando encontrar aqui o x, né? Ó, tem que fazer um triângulo aqui, ó. Certo? Que eu acabei de pintar aqui. E eu tenho que encontrar esse cara aí, que é a hipotenusa no caso, né? Então eu tenho o quê? Eu tenho 1 e eu tenho aqui 3. Pelo teorema de Pitágoras, isso aqui dá raiz de 10. Ah, professor, agora isso aqui é a raiz de 10. Agora dá para montar? Dá. X ao quadrado, né? O x é 1, então fica 1, mais y ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1, tá? Então eu vou colocar a raiz de 10. Pus 1 ao quadrado aqui para depois poder fazer o passinho aqui de... Pronto, agora fica 1, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Y ao quadrado dá 10, igual a 1. No livro, às vezes, ele tira o denominador 10, né? Aí você multiplica todo mundo por 10, também pode ficar assim, ó. Também é aceitável. Beleza? Muito simples, né, pessoal? Não tão complicado assim. Certo, certo. Questão número 3. Exemplo de número 3. Vamos lá. Determine os focos e as extremidades do eixo maior da elipse de equação. Então, vamos lá. Ó. Mas, professor, ela não tinha que estar igualada a 1? Ela deve estar igualada a 1 para você trabalhar com ela. O que você vai fazer, então? Vou dividir isso aqui por 100, ó. Fácil. Dividindo todo mundo por 100. 4x ao quadrado por 100. 25y ao quadrado por 100. 100 por 100. Beleza. Tá bom? Então, como é que fica isso? X ao quadrado por 25 mais y ao quadrado por 4 igual a 1. Beleza? Então eu vou ter, olha, eu tenho aqui uma elipse de 5 ao quadrado, o eixo maior 5, eixo em x 5 e o eixo em y é 2. Tá? Desenha ela. Vamos lá, ó. Ó, aqui está medindo 5. Aqui está medindo 2. Tá certo? Aí ele pediu para encontrar os focos e as extremidades do eixo maior. A extremidade do eixo maior, ó, aqui, eixo maior, ela já está determinada. 5, 0 e menos 5, 0. Tá? Agora falta os focos, né? Os focos, ó, vou montar um triângulo retângulo aqui. Com a hipotenusa, ela é o eixo maior, que é 5, tá? E no caso aqui eu tenho 2, né? Pelo teorema de Pitágoras, 5 ao quadrado 25 menos 4 é 21. Coloca na raiz de 21, tá bom? Então, o foco vai ser focos F1, raiz de 21 e 0, F2 menos raiz de 21 e 0. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido aí, espero que tenha ficado bem claro para você. Bom? Agora
agora nós vamos seguir para um casinho particular, né, especial, que é a hipérbole. Tá? A hipérbole é quando você pega dois cones, tá? Por isso que chama cônica, porque sempre é um corte de um cone, tá? Você pega dois cones e corta, ó, um plano, tá bom? Então fica assim, ó, né? Ou assim, ou pode ficar assim também, né? É sempre assim, ó. Beleza? Então, ó, vamos considerar um cone duplo e um plano qualquer que seccione as duas folhas. Partes de um cone duplo opostas pelo vértice do cone conforme mostram as figuras. Nesse caso, a seção cônica obtida é determinada hipérbole. Por exemplo, uma hipérbole é a curva que se vê abaixo. Qual que é a relação de hipérbole que nós temos? Temos foco? Temos, tem tudo, pessoal. Então, ó, o foco está aqui, ó. Tá vendo? E qual que é a relação que nós temos? Ó, se eu pegar um ponto qualquer, a F1, o módulo de F1 AP menos o módulo de F2 AP é sempre igual a 1, né? Professor, por que você pegou módulo? Porque às vezes pode ser negativo, pode ser menos 1, mas não tem problema, tá bom? É como você está pegando a distância, né? A distância não. Como você está pegando o módulo da diferença, sempre vai dar 1, tá bom? Então, ó, quando eu pego F1AP e F2AP, seja qualquer for o P, gente, pode ser aqui, isso vai resultar em... isso daqui vai resultar em 1, tá bom? Vamos lá. Equação da hipérbole, características, pessoal. Então, seguinte aqui, ó. As características da equação de hipérbole, nós temos uma equação de hipérbole que passa que é o centro dela é 0, 0, tá certo? Aí, eles às vezes colocam eixo real e eixo imaginário da hipérbole, tá? Não confunda, tá? Não é eixo imaginário de número imaginário, não é isso. É que o eixo que está na vertical, eles chamam de imaginário, tá bom? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter o A, tá vendo? O B, tá? Tem sempre, o importante é você memorizar o triângulo, né? O A, o B e o C, ele é a distância do foco, tá? Ó, se eu pegar a distância de 0 ao foco, ela é o C, tá? Então, o foco agora ele fica fora da hipérbole aqui, não é verdade? Então, ó, 2C é a distância focal, tá? A1 e A2 são os vértices da hipérbole, tá aqui os vértices dela. 2B é a medida do eixo imaginário e C sobre A é a excentricidade, né? Ó, o C sobre a distância A. Então, C sobre A é sempre maior que 1. Beleza, galera? Nesse caso, inverte, né? Quando está falando da hipérbole. Vamos ver a equação da hipérbole? Aqui, antes de passar essa folha, ó, a equação está montada aqui, ó. Tá vendo? Ó? X ao quadrado por A. Tá vendo? Ó? É eixo X? Então pega onde está em X. É o Y? Pega onde está em Y. Tá bom? Aí fica, ó. Quem está com... Aqui eu vou fazer uma comparação logo direto, ó. Seguinte, se o menos estiver no Y, ele vai ser o vertical, né? Agora, se o menos estiver no X, ela vai ter esse formato aqui, ó. Tá vendo? Se o menos estiver no X. Aqui é uma fora de centro, né? É claro, se ela fosse no centro, seria assim, ó. Tá bom? Só que aí eu sei, se o x é negativo, ela está nessa forma. Se o x é positivo, ela está nessa forma aqui. Tá bom? Aqui no caso, ó, x negativo e aqui y negativo. Tá? Beleza. Ela pode estar fora dos eixos, assim como a elipse podia, ela também pode, né? Ela está fora dos eixos, é só você usar a ideia da equação da circunferência, x menos x centro e y menos y centro. Beleza? Vamos lá resolver alguns exercíciozinhos com isso? Então, bora lá. Questão 4. Determine a equação da hipérbole de focos F1, 5, F2, menos 5 e vértices A1 e A2. Então, vamos montar isso, vai. Ó. Aqui é 3, tá? Aqui é menos 3. Eu passo aqui, ó. Passo aqui também. Beleza? A1 e A2 são os vértices e aqui são os focos. 5 e menos 5, tá bom? Se eu pegar e colocar aqui, ó, tá vendo? Aqui 5, né? Aqui 3 e aqui 4. Que é pelo teorema de Pitágoras, né, galera? Aqui é 4, né? Então, como é que fica isso? Isso aqui fica assim, ó. X ao quadrado sobre 3 ao quadrado, tá? Menos
o y ao quadrado sobre o 4 ao quadrado. Tá? Igual a 1. Então dá x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16. Isso é igual a 1. Beleza? Muito tranquilo, né, pessoal? Então, fizemos aí o exercício de número 4. Exercício de número 5. Exercício de número 5, vou pegar a mesma folha aqui, ó. Determina a equação da hipérbole de focos F1 e F2, né? Aqui, pessoal, vou ter que arrumar lá depois, mas não é 26 não, tá? F2 é menos 6, tá? E de excentricidade igual a 3 e 2, beleza? Então, vamos lá calcular isso daí, tá? Contrair o valor. Ó, vou usar esse desenho que já está feito aqui, tá bom? Você tem menos 6, você tem o 6, tá? Então, vamos fazer passo a passo isso daqui. O que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Eu tenho que usar esse 6 aqui, né? Se aqui é 6, aqui é 6. Ele já me deu o... Ele não me deu aqui nenhuma distância. Mas ele me deu uma excentricidade, né? A excentricidade, pessoal, é C sobre A, tá? Então é 3 meios, né? Ok? Como eu sei que C é a distância total aqui, ó, C vale 6, né? Ah, se o C vale 6, professor, então significa que o A tá valendo 4, né? Se faz a regrinha de 3 aqui, o A vale 4. Beleza? Então eu venho aqui e ponho o A valendo 4. Tá? Agora, pelo teorema de Pitágoras aqui, eu vou ter um triângulo retângulo, né? De 6 e aqui 4. Ok? Então vai ficar aqui um cateto, né? Cateto ao quadrado mais 16 igual a 36. O cateto é a raiz quadrada de 36 menos 16, que é 20. Então aqui é a raiz de 20. Pronto, posso montar agora? Posso, tá tudo montado, tudo feito já, é tudo encontrado. Ó, x ao quadrado, 16 mais y ao quadrado, raiz de 20 ao quadrado é 20. É igual a 1, tá? Isso aqui, perdão, é menos y. Beleza? Então, ó, x ao quadrado sobre 16 menos y ao quadrado sobre 20, tá? Aqui que você pode fazer, se você quiser, você pode multiplicar tudo por 80, tá? Então fica assim, 5x ao quadrado menos 4y ao quadrado igual a 80. Se caso eu quiser colocar uma equação de uma linha só. Beleza, pessoal? Último exemplo daqui, tá? Exemplo de número 6. Em uma hipérbole de centro 5 e 5, a distância focal é 2c. Então a distância focal é 3, né? O foco aí é 3, né? E o eixo real é 2, 0, né? Que é o eixo em x. Então A vale 1, tá? E é paralelo ao eixo AX. Determine a equação dessa hipérbole. Então, pessoal, o que eu vou montar aqui? Ó? A hipérbole está fora dos eixos, tá? Então, ela está mais ou menos aqui, tá? Aqui é o eixo, aqui é o ponto 5 e 5. Beleza? Aqui que eu tenho? Eu tenho que aqui eu vou ter uma hipérbole, certo? O foco é 3, né? A distância daqui até aqui é 3, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Tá? Aqui no caso é 3 e aqui no caso A é 1. Beleza? Então como é que fica isso, ó? Aqui fica a raiz de 8, né? Aqui tá fora de eixo, galera, mas beleza, né? Dá um desconto aí. Tá fora de proporção, né? Fora da proporção, tá bom. Como é que fica isso? X menos 5 ao quadrado, né? 1 dividido por 1, menos y menos 5 ao quadrado e 8. Certo? Isso daqui tem que ser igual a 1. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro para vocês. E eu vou aguardar vocês na resolução de exercícios. Até a próxima.